Ricardo Cadinho, muito obrigado pela tua presença aqui no Fatos do Esporte. É um episódio que não é exclusivo daqui, que eu falo contigo pra gente conversar. É uma conversa que eu já queria ter há muito tempo contigo. Muito tempo eu te aciono, a gente vai adiando um compromisso, uma coisa ou outra. E tem muito o que falar e muita coisa que eu vou conversar, tu nem sabe, mas é muita coisa que eu quero conversar contigo. E muito obrigado por ter vindo aqui. Valeu, Rafa, boa noite, muito obrigado pelo convite, né? Depois de tantas conversas, né? Convites, finalmente saiu, né? Vamos conversar, vamos falar de tudo aí, tô contigo. Tu sabe que aqui a gente vai fazer uma resenha. Não te preocupa, me pergunta ou tu responde, não. Vamos conversando. Mas antes da gente ir para a parte que é da tua história, da tua timeline, tu vem de uma família de desportistas, isso, né? Isso. Tem muita coisa pra gente pra contar. Quero a tua resenha, quero nomes, quero datas. Data é complicado. Mas também tem uma parte que a gente traz que também é da minha parte. Obviamente, talvez tu não saiba disso, mas desde... agora vai vir data. 2005, pode ser? Pode. Eu tava estudando em Cabrais e eu fui num treino do time de Cabrais, era do Silon, se eu não me engano. Isso. No ginásio Rui Barbosa, acho que teu pai era o técnico, pode ser? Cara, não me lembro se era o pai ou o treinador. Mas era o time de Cabrais. Era pra jogar o Citadino lá? Mas não em Cabrais, acho que Cerro Branco ou Candelária. Candelária, então era o pai, era o pai. E aí nós tínhamos educação física, que a gente fazia no ginásio. Isso. E não podia utilizar porque vocês estavam treinando. Então a gente foi lá pra ver vocês treinar e tudo mais. E aí eu te vi jogar. Eu não sabia quem era, não sabia o que. Eu pensei, eu preciso jogar que nem ele. Cara, eu deixei meu cabelo crescer, porque tu tinha o cabelo comprido na época. Não muito comprido, mas era comprido. E aí tu jogava e colocava uma tiara. E eu pensei, como é que eu vou conseguir uma tiara? Porque na minha, tinha o quê? 15 anos, eu acho. Na minha percepção, se eu fizer que nem ele, eu vou jogar bem também. Lembro que eu comprei uma tiarinha fininha, uma aramezinha aqui na biblioteca. Essa daí que eu usava. Na biblioteca. E judiaria que eu não tenho mais essa foto. E aí tentava jogar, óbvio que eu não conseguia por tua causa. Aí eu comecei a vir em Cachoeira com meu ex-cunhado pra assistir os jogos que tu jogava. Eu lembro de um jogo, tu até acho que jogou meio doente esse jogo, que era Ubra versus União, pode ser, no Rio Branco? União, final do Citadino. Eu acho que era. Perdemos nos pênaltis. Eu acho que foi. E tu não tava bem naquele jogo. Não tava gripado. Eu acho que era isso. Outros jogos que eu fui também pra te acompanhar jogar foi em Cerro Branco. Mas aí eu lembro que daí eu vi outro cara jogar, que eu também pensei, vou jogar que nem ele, que era o Marcelo Sé. Só que eu não lembro se tu jogou junto com ele ou no time adversário. Eu sei que um de vocês, o uniforme era preto. Eu não lembro na época o que era. E aí tanto que meu ex-cunhado fez um time. Isso acho que foi em 2006. Eu acho que foi, ou 2005 também, lá em Cabrais. Te convidou pra jogar. Até na época teve o falecimento trágico, né? Do Luiz Antônio. Isso. E aí eu lembro que daí, depois ali te acompanhando, quis jogar e tudo mais, aí o cara vai amadurecendo, vai passando e vai acompanhando. Então, só pra te comunicar que teve uma época que eu te vi jogar e aí eu pensei, não, quero ser que nem o Cadinho pra ser jogador de futebol também. Só pra deixar isso... Que isso, cara, tô até emocionado. Fiquei feliz em saber que em algum momento a gente desperta esse interesse nas pessoas. Esse é o objetivo, né? Quando a gente vai jogar, a gente tem que dar o bom exemplo e tentar incentivar as pessoas a também jogar, também fazer o bem jogar. E é isso, então eu fico muito feliz, grato pelas tuas palavras. E até não, e eu falava pro pessoal, eu queria mostrar como é que tu jogava. E tem um outro porém, eu não sosseguei enquanto eu não fiz um time pra te convidar pra jogar. Isso foi... eu não lembro também, mas não foi muito, foi 2012, eu acho. Foi por aí. Lá em Cabrais, tu, o Tollens, o D'Artagnan. O D'Artagnan... Não teve um que teve o Diego também? O Diego, que na época era da O Olímpica. Dieguinho? E teve um ano que eu joguei com ele lá. Mas acho que foi no Cabrais.
Foi no Cabrais. É que o Silon convidava bastante o Dieguinho. No Cabrais, isso aí. E aí depois passou, né, enfim. Mas aí então fiz aí eu falava com o pessoal, não, vou convidar, vou chamar, vou convidar. Não, o Cadinho vai jogar, vai lá e olha o Cadinho jogando. Aí a gente tava sentado pra ver jogar e o pessoal comentando, né, é filho do técnico, não sei o que, enfim. Aí toda essa história. Mas já pegando esse gancho, por que o futsal? Que idade tu começou a jogar futsal? Rafa, eu comecei assim, ó, na escola, né? Comecei no rock com o professor Clayton, não sei se tu conhece. Escolinha, da escola mesmo, participava dos campeonatinhos. Ali na época se chamava fraldinha. Fraldinha. Hoje em dia é sub-9, né? Naquela época era fraldinha, mirim, infantil, juvenil. Era fraldinha. Daí depois comecei a jogar nas escolinhas do Maninho, que era na BB. A BB na época tinha time forte, assim, de categoria de base, né? Todas as categorias eram fortes. Comecei a jogar ali, comecei a gostar do futsal. Naquela época eu não tinha tanto acesso ao campo, o campo eu jogava só na escola mesmo. E comecei a gostar, fui ali me desenvolvendo. Daí o pai era já envolvido com o Gerbach, já era treinador. Não me lembro se o pai naquela época já jogava. E eu lembro que eu acompanhava ele nos treinos do Gerbach. O Gerbach treinava lá na Fenarroz. E eu tava sempre junto, chutando bola e jogando. E eu olhava aquele time do Gerbach jogando naquela época, era uma máquina de time. E eu falava, cara, eu quero jogar com esses caras aí, quero jogar como esses caras aí. E futsal. Foi. Daí depois eu fui pro Borges, na escola, comecei a jogar com o professor José Luiz. Daí ele começou a desenvolver um pouquinho mais, comecei a ficar maior. Daí nisso comecei a treinar no Gerbach, treinar mesmo. E daí ali foi direto, daí foi o futsal mesmo. Depois, mais pra frente, tentaram me levar pro campo, eu tentei jogar também. Eu joguei nas categorias de base do São José, juvenil, júnior. Só que não era o que brilhava o meu olho, eu gostava do futsal, porque eu achava um jogo mais dinâmico, mais rápido, eu gostava daquilo ali. Aquilo ali me atraía. E o campo, até hoje, se bobear, não sei nem que posição eu jogava no campo, sabe? Não era uma coisa que eu gostava. Mas tentaram me levar pro São José, joguei. Fiz alguns testes fora, sabe quando tu vai fazer teste no Grêmio, fazer teste não sei aonde. Fui em alguns testes, não passei. Alguns até fui adiante, mas não vingou. E eu, vou jogar futsal. Mas não tinha aquela pretensão assim, vou ser jogador de futsal. Não, gostava de jogar e fui jogando. Daí joguei um estadual pelo Gerbach. Eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos, já joguei o adulto estadual, joguei uma taça RBS. Tu fez hoje uma memória disso aí, né? Isso, fiz. Eu recebi aquela foto. Né? Deu, cara, 2001 aquilo ali. Eu recém tava começando a jogar no adulto, né? Daí eu fui pro Gerbach adulto, joguei uma taça RBS. Naquela época a taça RBS era muito forte. Era como se fosse uma bronze hoje em dia, sabe? Era forte, eram os times fortes, todo mundo. Só que era mais amador, assim, o pessoal se juntava e ia, não tinha... Ninguém ganhava dinheiro, nada. Era o pessoal que gostava de futsal. Daí joguei essa taça RBS, daí comecei ali a me destacar um pouquinho. Daí depois o Gerbach foi jogar a bronze. Daí comecei a jogar com o Gerbach a bronze. E daí nesse meio tempo ali, uma transição e outra, eu passei no Inter. Eu fui fazer uma peneira no Inter mesmo. Eu lembro até hoje, eu recortei... Essa história até engraçada, vou contar. Mas campo? Não, futsal. Futsal, tá. Essa eu até vou contar, assim... Eu tinha um sogro na época que ele era colorado. E eu tava na praia lá com a família deles. E ele tava lendo a Zero Hora e viu um anúncio, né, da peneira do Inter em Porto Alegre ali, futsal. Daí ele me olhou assim, tu não é jogador, tu não é jogador. Aqui, ó. E eu, né, fiquei naquela ali. Eu lembro que o pessoal foi pra praia, eu fui lá e recortei. Daí voltei pra Cachoeira, né? Tava na praia, voltei e fui falar com o pai. Era na época do fax, tinha que fazer a inscrição, sabe? Era uma função. Daí o pai fez pra mim e eu fui. Eu tinha uma tia que morava em Porto Alegre, me recebeu lá, me levou pro Gigantinho e ali comecei a fazer. Fiquei uma semana fazendo peneira. E passava num dia e daí o outro tinha mais não sei quantas pessoas e assim foi indo. Até que os caras, me chamaram num canto, conversaram comigo. Eu falei que eu tava jogando, tinha jogado a bronze já tinha jogado no estadual. Eles, nós vamos te ligar. Só que daquela coisa, não ligavam, né? Até esqueceu. Era mentira. Daí até que ligar. Falaram, tem que te apresentar tal dia aqui, vai começar a preparação aqui, vamos jogar o estadual. Daí ali eu comecei a jogar mesmo. Daí ali eu tive aquele futsal, sabe? Aquela coisa padronizada, aprender mesmo o futsal certinho. Daí joguei no Inter, joguei uma temporada, depois fui voltar para outra, fechou o adulto na época.
daí já não compensava mais ficar lá, daí fui jogar Série Bronze no Arroio do Tigre, no 25 de julho, que na época era muito forte. Daí joguei uma bronze lá, depois fui para a Associação Sobradinho, depois fui para Santo Ângelo para ficar lá. Daí nesse meio tempo eu não estava me sentindo bem lá, tive uma lesãozinha, fiquei quase fora de toda a pré-temporada. Daí nesse meio tempo o pessoal do Tigre, da associação me ligou nessa época. Daí eu quero saber, eu vou voltar para mais perto. Daí voltei. Daí foi. Daí até que chegou um momento eu falei que não, peraí, eu tenho que estudar, né? Tô só jogando bola aqui, não tô fazendo nada, já tinha terminado a escola, mas tinha que estudar. E hoje em dia eu consigo me formar sentado em casa, né? Sim. Fazer uma educação física, que é a minha formação, sentado em casa. Naquela época eu não tinha, tu tinha que fazer um vestibular, tinha que ir para a universidade. E começou aquela duvidazinha até que eu, não, vou parar por um tempo, vou para a faculdade e vou me formar. Depois eu volto a jogar. Na época, tu conseguia se manter como jogador? Por exemplo, eu jogava, vamos tirar um exemplo, 25 de julho. Eles davam moradia, davam alimentação, pagavam salário, então eu tinha... Não tinha gasto praticamente. Eu era novo, aquele dinheiro era para minhas coisas, né? Claro que não era um dinheiro que eu poderia, por exemplo, hoje em dia me sustentar, né? Pagar um aluguel, pagar alguma coisa, ter um carro. Não era, naquela época não era. Mas pra minha idade, o que eu queria, estava começando ali. Daí ali eu comecei a pensar em jogar mesmo, ir pra frente. Só que daí começou aquela duvidazinha. Daí eu olhava meus amigos, um terminando a faculdade, o outro entrando. E eu aqui jogando bola, sabe? Minha família, todo mundo formado. Eu quer saber, cara, eu vou parar por um tempo. Eu era novo. A minha intenção era parar, me formar e voltar a jogar. Só que daí aconteceu muita coisa que me fez ir para outro lado. Comecei a trabalhar já com a minha profissão hoje, que é atividades aquáticas. Fui gostando e fui parando. Daí comecei a jogar esses extras, sabe? Que tu vai na cidade, joga. Daí fiquei muito tempo. Mais em casa aqui. Então eu morava em Cachoeira e ficava viajando para jogar. Geralmente era sexta, sábado. Então jogava, voltava. Daí conseguia trabalhar, ter mais um dinheiro extra. Então as coisas foram acontecendo. Até que depois surgiu a ACA em Cachoeira, a ACA Futsal. Daí joguei de novo. Daí tentei o primeiro ano, só que daí foi quando eu tive a minha primeira lesão, né, a primeira cirurgia. Daí não joguei a primeira temporada da ACA. Na segunda temporada fui jogar e rompi os ligamentos do segundo joelho. Daí tive que parar de novo. E daí ali foi só... Daí ali fui... O carro foi mostrando que só um pouquinho. Daí ali eu fui parando. Daí nesse meio tempo fui embora para Santa Catarina. Daí lá voltei a jogar. Lá tem um futebol 7, que a gente chama, o fut 7 lá, que é muito forte, né? Então comecei a jogar lá de novo. Fui gostando, joguei... Fui campeão catarinense, joguei Liga das Américas, joguei várias competições importantes. Sou brasileiro. Daí me machuquei também. Daí tive uma lesão no quadril. Dessa lesão no quadril fui protelando, fui levando. Quando eu voltei a morar em Cachoeira, daí eu fiz a cirurgia. Eu operei. Então operei o quadril. Daí ali eu resolvi assim, não quero mais saber de futebol. Futebol parou pra mim. Daí ainda fui dar mais uma tentada. Passou um tempo, fui tentar mais um pouquinho. Daí tive uma fratura no pé, grave. Daí fiquei quase um ano em função dessa fratura aí. E foi a lesão que eu mais tive... A lesão que eu não fiz cirurgia e a que eu mais tive perrengue, assim, a que mais me incomodou. Então ali eu falei assim, agora não quero mais saber mais. Daí parei. Mas não foi por causa do Tollens, porque tem uma foto, não sei se é ele dando uma ou não, tu... Essa foi... Geralmente era ele, né? Isso. Nesse dia eu dei um carrinho, eu dei essa foto em casa. Lá. Ele tem também. Mas nesse dia era um clássico. São Lourenço. Foi uma das poucas vezes que eu joguei futebol de campo, assim, do início ao fim num campeonato, sabe? Então era São Lourenço e Juventude lá no campo do Juventude, era um clássico. Daí eu dei um carrinho nele, foi bem na hora que o cara tirou a foto, era pra... aquela foto circulou, assim. Eu vejo que às vezes aparecia nas lembranças, acho que teu ou dele, enfim, e aí aparecia essa foto. Mas aí que tá, tu criou toda essa relação com o futsal, mas aqui na região tu chegou a jogar, por exemplo, em Santa Cruz, Agudo, ou na época não era tão forte? Não, joguei assim, a Cidadinha, não sei onde é que eu joguei na época. Mas com os times dessas cidades, por exemplo, jogou com o time de Santa Cruz? Estadual, tu diz? Não. Teve uma época que eu tava para ir para Agudo. Foi logo no primeiro ano de Agudo. Tanto que eles subiram. Até o pai foi treinador depois, logo em seguida. Que eles subiram. Eles foram campeões da Série Bronze. Jogava o Ravanello, aquela turma toda lá. E aquele ano eu tinha feito contato com eles. Eu iria jogar lá. Mas foi no mesmo ano que eu passei na peneira do Inter. Daí eu resolvi ir pro Inter. Foi na mesma...
Então eu ia jogar um estadual com a GF. E acabei não indo, optei para ir pro Inter, né? Pela juvenil, pela base, pela toda a função, e não joguei lá. Daí depois nunca mais. Eu acho que eles jogaram mais 1 ano, 2, depois pararam também, né? Eles foram retornar agora depois de um tempo. Isso. Daí estadual, acho que na região eles só. Depois eu joguei em Candelária, que eram os regionais, né? Que tinham ali, que era muito forte, né? O regional de Candelária era mais forte que uma série bronze. Era. Tinha Mariano, Marvados. Isso. Era um monte de time bom. Jogava em Júlia Castilhos, jogava em Canela, Gramado, Cabrais, Cerro Branco. Esses lugares tudo. Andei por Mas esses lugares com time de cachoeira indo lá ou não? Geralmente já joguei com time de cachoeira e para times de fora, né? Por exemplo, Canela era time lá, Gramado time de lá, Cabrais eu joguei com o time... O Cabrais. Cabrais. Cerro Branco eu joguei com a Ubra e com a Ponte Preta. Tanto que aquele que o Sé que tu falou no começo ali. Isso. Eu jogava na Ponte Preta e o Sé jogava num time que eu acho, se não me engano, era de Cabrais ou de Cerro Branco, que numa época eles montaram um canhão de time. Era o GG, o Sé, um timaço. E a gente fez a final contra eles. Nós perdemos, se eu não me engano, nos pênaltis, eu acho. Foi lotado. Foi até a prorrogação, que o jogo foi. Nós fazíamos um gol, eles faziam outro. Eu lembro bem daquele jogo. Daí eles estavam ganhando a prorrogação, no finalzinho eu fiz um gol, levamos para os pênaltis, eu acho. Se eu não me engano, a gente perdeu nos pênaltis aquele jogo. Que baita. Eu jogava com a Ponte Preta. A Ponte Preta era de cachoeira. Daí depois joguei lá com a Ubra. Candelária eu joguei com a Ubra. Depois eu joguei com o Mariano. Fui no time Mariano. E depois no time de Cabrais. Então, e até engraçado, porque eu lembro quando eu fui com a Ubra jogar. A Ubra tinha time bom. Nós tínhamos um time bom. Daí eu joguei junto com o Marcelo Seco. Esse time ali era bom. Quando eu joguei com a Ubra, que eu vi aquele time do Mariano, Marvaz, eu falei, ano que vem eu quero jogar com um desses times aí, cara. Então eu dava a vida. Quando eu jogava contra eles, eu dava a vida, sabe? Eu ia jogar contra o último da tabela lá, mas eu sabia que os caras estavam tudo ali olhando, o treinador tava ali. Porque naquela época, Rafa, não tinha rede social. Não tinha Instagram. Hoje em dia eu faço um corte no Instagram dos meus melhores lances, todo mundo vai ver. Naquela época tu tinha que mostrar ali na hora. O cara ia ver ali. Então tu mostra, eu falava assim, cara, eu quero ano que vem que esses caras me convidem pra jogar. E dito e feito, no ano seguinte eu consegui um convite, os caras do Mariano me chamaram e eu joguei com eles. Eu joguei com aquelas caras que eu falava que eram as estrelas todas na época. E o investimento deles era alto ali. Era forte. Tanto que imagina, um guri de cachoeira que, recém começando, eu ia, jogava, era na sexta, eu ficava no hotel lá, os caras pagavam o hotel, pagavam o jogo, no outro dia eu voltava, não tinha carteira, não dirigia, tinha que voltar de ônibus. Então, às vezes eles iam me buscar, ou eu ia de ônibus, e daí como o jogo terminava tarde, não tinha como voltar, pra eles não ter que me trazer aqui, eles, não, fica no hotelzinho aqui, que eles tinham parceria. Daí eu ficava, no outro dia eu voltava. Assistia todos os jogos lá, ficava por lá. Que massa. Legal. Daí depois voltei a jogar com o time de Cabrais. Esse time de Cabrais a gente foi até a semi, se eu não me engano. O Mariano, acho que a gente caiu na semi também, eu não me lembro bem, mas se eu não me engano foi assim. Eu lembro que teve um jogo que os caras não foram, os caras de fora. Era um jogo decisivo, era um dos mata-matas, que eu não me lembro, não consigo recordar se era semi ou quartas. O Marvados foi campeão naquela época. O Marvados tinha um canhão de time, Luciano, os caras, tudo. Mosquito, Batista. Eu adorava jogar com esses caras, eu olhava esses caras, depois estava jogando com eles no estadual. Tanto que o Luciano era um cara que, geralmente, para o time que ele ia, ele geralmente tentava me levar. Levava junto. Que massa. E, cara, isso recorda muita coisa, porque uma galera já parou também, né, de jogar. E tu até comentando no último jogo, que a gente tava falando em off aqui, do Augusta, que trouxe, e a gente comentando sobre isso também. Tu também acompanha esse pessoal ainda? Não, acompanho. Claro, não tanto quanto, né, mas, por exemplo, o Augusto eu vejo muito pelo Instagram ali, alguns lances com AZK, alguns jogos. Isso. Não fui tanto no ginásio, fui algumas vezes, jogos mais decisivos fui, mas acompanho o pessoal de fora que eu jogava junto, eu vejo que tem muitos ainda que ainda jogam, né? Então acompanho ali pelas redes sociais, não vou assistir jogo e tal, mas acompanho. Por exemplo, o Davis agora, que veio jogar aqui no Augusto, a gente jogou junto no Inter, na base do Inter, né? Ele já estava se destacando lá. Tanto que ele começou no juvenil, logo em seguida já estava no adulto, que é o profissional, né? E em seguida já foi.
A tua geração, quando eu entrevistei o Augusto aqui, a gente comentava sobre as gerações, né? E, obviamente, eu não conheço a geração antiga do futsal. Eu peguei, aos poucos, ainda não sei tudo, aos poucos da geração de vocês pra cá. Quem é que era a turma de Cachoeira que jogava contigo? Era o Tollens? Eu lembro, na época que jogava, o Cristianinho da Olímpica, pode ser? Jogava. O Cristianinho era mais do campo, né? Do campo, isso aí. Né? Enfim, quem era esse pessoal da tua turma na época que tu te lembra? Sim, Rafa, aqui de Cachoeira, na minha época, era forte. Vamos citar alguns aqui, por exemplo, D'Artagnan, que ainda tá jogando. Jogava muito, escolinha agora. Muito, né? Cássio jogava muito, era novo. Deixa eu pensar aqui. Toda aquela gurizada, nós tínhamos um time da Líder Tratores ali, todos da Líder, bem, o time todos, da Líder, é verdade. Nenhum ali tu dizia assim, esse aqui não... Os 10 que tinham lá podiam ser titular, então todos jogavam. Tinha o Moca, tinha o André, o Tollens, uma galera, o alemão no gol, que é o Marcelo, que chamava de alemão, que era muito bom goleiro, o Marcelo Sé, vou estar esquecendo de algum bom aí, mas era uma safra boa. Deixa eu tentar pensar, assim, quem mais? Falou em líder, Gerbac, Ubra... Tinha União, acho que era. Tinha União. Tinha uma época que, acho que se não me engano, tinha o Comercial. O Comercial era o D'Artagnan, era o Cássio, o Vlad. Era uma galera boa de bola, assim, era só jogo bom, sabe? Canto do Rio era muito forte. Canto do Rio, deixa eu ver quem é que eu lembro. Canto do Rio, cara. Canto do Rio era um time que sempre trazia jogador de fora, era legal. Mas era muito forte. Eu lembro que Gerbac Canto Rio era clássico. Gerbac União, na época eu assistia, que eu ia assistir meu pai jogar, que eu assistia o Gerbac jogar. Tinha Natal das Baterias, se eu não me engano. Grifo, joguei no Grifo. O Grifo era um time muito forte também, sempre tinha o Vitor Escota, já ia esquecer. O Vitor Escota, pra mim, era um dos melhores jogadores de futsal que tinha em Cachoeira. Forte, chutava bem, chutava com as duas. Bem, era uma galera, cara. Posso ter esquecido alguém aí, mas era uma geração bem forte, assim. Dessa geração, na tua análise, tu acha que veio a geração do Dioguinho, do Givago, do Juninho? Sim, eles vieram um pouquinho depois, né? Pois depois da tua, acha que essa já seria... Veio. Daí depois ali apareceu o Givago, o Dioguinho... Daí depois desses dois, até claro, tem mais gente. Sim. Mas daí depois apareceu a geração do Augusto. Isso eu comentava muito. O Augusto começou a trabalhar no rock e pegou aquela gurizadinha, abraçou e mostrou pra eles como é que era o futsal. E eu sempre, porque o Augusto foi meu treinador também. Eu falava, isso é aí que tá o segredo, é base, né? E eu comentava com o pessoal, assim, na arquibancada, quando eu ia olhar os jogos da base, falava, o Augusto, se eu não me engano, ele botava o timezinho dele do Marista a jogar o Citadino. Sabe, juvenil, coisa, era aquele time do colégio. Não pegava o cadinho de fora, sabe? Era o time da escola, jogava. E claro, às vezes não era, mas era aquele timezinho bem postado, jogando. E eu sempre falava: o futuro do futsal da Cachoeira é essa galerinha aí, esse time do Augusto aí. Que daí hoje é o Juninho, o William Rosa. William Rosa, isso aí. Tem uns ali que já pararam, eu acho, mas que na época jogavam muito bem. Eu acho que o Léo, que é goleiro, se eu não me engano, ele era goleiro do. Ele também, eu acho que, se eu não me engano, ele é dessa geração do Augusto, da escola. Então, o Augusto tinha um time muito forte no Marista. E até hoje ele forma uma gurizada. Agora, no Rock, se eu não me engano, tinha 3 no Gerbac agora, que foi campeão do Citadino. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas tinha uns 3 que são da base do Augusto e estavam jogando adulto agora, já foram campeões. Já tem título. Exatamente. Então, eu acho que depois veio aquela safra ali do Augusto. E ali, agora, daí pra frente, agora não tô acompanhando. Então, não sei te dizer como é que tá. Mas é bem essa... E antes de mim tem essa geração do Gerbac ali, né? Tem Gilmar, que é o presidente do Gerbac, Márcio, Palinha, Everton, treinador do Gerbac, era o goleiro, muito bom goleiro, Marquinhos, goleiro, meu pai, eu tinha o meu tio, que ele chama de Bode, jogava muito, meu tio Alexandre, pivô, jogava muito. Então, eu vi eles jogar futsal. E foi ali que eu me inspirei. Então, eu vi eles jogar, consegui jogar com eles, depois eu segui, eles pararam, e ainda consegui jogar com essa galera da outra fundação. Não consegui jogar muito, por exemplo, o Juninho, o William, essa galera, não consegui jogar. Mas alguma... Não conseguiu mesmo? Não, eu fui começar a jogar com eles quando eu voltei de Florianópolis. Eu fui jogar no São José, mas eu tive alguns problemas ali. Daí eu tive que sair para investigar, tive uns
problemas de saúde que eu não pude continuar, tive que parar mesmo. E eu não consegui jogar com eles. Então, o Dioguinho eu joguei. O Dioguinho eu consegui jogar. O Dioguinho chegou a jogar na ACA. Na ACA, isso eu lembro. O Juninho e o Givago jogaram na ACA, mas o Givago ainda jogou comigo. O Givago ainda jogou comigo na ACA, quando eu já estava ali para sair. O Juninho chegou a começar a treinar na ACA, mas eu já não estava mais. Então, eu não cheguei a jogar com ele especificamente, mas vi jogar, vi crescer essa gurizada, né? E sempre apostei muitas fichas neles. Eu falava que eles que seriam a base do futsal, né? Porque na minha época ali, logo quando eu comecei, tinha muita transição do pessoal assim, ó, que jogava futsal e jogava campo. O pessoal do campo jogava futsal, o pessoal... Então, às vezes, tu chegava no futsal ali, tu via a galera dominando, não dominava de solo, dominava de chapa. Eram os cacuetes do campo. Sim, entendeu? trazia pro futsal. E daí depois aquilo ali começou a mudar um pouquinho. Hoje em dia tu vai olhar um jogo no ginásio, no televisão, tu já vê. São poucas pessoas que não dominam pisando a bola, que não movimentam, que... Então eu ainda peguei um pouquinho essa transição ali e depois começou a... Daí era Grifo, Gerbach, Líder, Tratores, então daí o futsal deu um up de novo, sabe? Daí ficou bonito, assim, então eu consegui pegar quase essas três gerações, assim. Eu digo, eu sou velho, eu comecei cedo. Meu primeiro citadino foi na Fenarroz. Meu primeiro citadino com o Gerbach foi na Fenarroz. Eu joguei a taça RBS jogando na Fenarroz. Depois que foi tanto que teve algumas partidas da RBS, quando tinha evento na Fenarroz, a gente jogava na ABB. Na ABB? Na ABB. Pequenininho. Pois é. Era uma fogueira ali. Daí depois os jogos foram pra Sociedade Rio Branco. Daí quando terminou a construção do Delisão, eu cheguei a jogar o finalzinho ali do campeonato, que foi o começo do Delisão pelo Canto do Rio. Daí logo depois eu já saí, assim. Daí eu acho que foi quando eu tive a primeira lesão, se não me engano. E daí já parei. Mas então eu conseguia circular por tudo, assim. Eu circulei na Fenarroz, na BB, Aonde... Sociedade Rio Branco, peguei um pouquinho do Delisão. O Delisão depois eu peguei na ACA também. Então, dá pra se dizer que teu melhor técnico foi o Augusto? Assim, ó, eu tenho dois técnicos. O meu pai, que foi o que me ensinou tudo. E assim, ó, não tenho o que falar, porque é multicampeão. Sim. Onde ele foi campeão. Sim. Cara, eu acho que não teve um time que ele não treinou que ele não foi campeão. E era aquele cara que tem vestiário, sabe conduzir o time. Então, pra mim, ele foi o 01. Onde eu joguei, só que eu não joguei muito com ele. Eu joguei no Gerbach e depois eu saí. Daí depois, lá pelas tantas, a gente jogou junto na Líder Tratores. Daí a gente foi campeão. Daí nós ganhamos, naquela época, com a Líder, a gente ganhou tudo que tinha em Cachoeira e fora também na região. Então, ali eu joguei com ele. Depois eu joguei com o Augusto na ACA. O Augusto eu cheguei a jogar com ele como jogador na Ubra. O Augusto ele jogava. Daí na ACA, ele era um cara do futsal, estrategista, sabia dar treino, sabia montar equipe, aquele cara que eu falo que é chato, sabe? Que tenta tirar o máximo do jogador ali. Não tá rendendo, ele vai lá, vai te tirar, vai falar contigo. Então pra mim o Augusto é um grande técnico, sabe? É um cara que entende de futsal. E então pra mim esses dois foram, claro, já tive muitos treinadores bons, assim, sabe? Que eu nunca tive problema, tive uma vez só com o NACA aí, mas até depois a gente pode contar. Mas sempre me dei bem com os treinadores, nunca fui um cara de briga, sabe? Sempre dei o meu máximo, acho que não tem nenhum treinador que possa falar de mim, assim, sempre quando eu vesti uma camiseta, eu entreguei o que era pra entregar, mas de técnicos eu tenho esses dois aí como referência. Mesmo não tendo jogado muito com o Augusto, joguei NACA, mas pra mim é um cara que sabe, é um cara que entende, é um cara que hoje era pra estar aí. O Dalvan eu joguei com ele, é um cara que entende. Não conheço o trabalho dele no São José porque eu não estou acompanhando muito. Mas bem provável seja um grande técnico, né? Porque ele entende do futsal. Né? Joguei com ele, joguei contra ele na época da base. Eu jogava no Inter, ele jogava na Horizontina, se não me engano, ou no Santo Ângelo, não me lembro. Horizontina. A gente chegou a jogar junto contra na base juvenil. Depois a gente jogou na ACA. Então, bem provável seja um grande técnico também. Mas que foi meu treinador, eu acho que o meu pai e o Augusto. Tu nunca pensou em ser técnico? Sabe que quando eu entrei na faculdade era para trabalhar com futebol. Eu pensei, não, vou fazer educação física. Eu tinha duas opções. Eu queria fazer educação física ou psicologia. Daí mas eu jogo futebol, eu gosto de esporte, eu vou pra educação física. Só que sempre pensando em trabalhar com futebol. Mas não, depois que eu conheci a natação, os esportes aquáticos,
E logo quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a estagiar com isso. Então foi amor à primeira vez que eu comecei a gostar daquilo ali. E daí nunca mais voltei. Cheguei a pensar, porque teve uma época que eu tinha feito uma cirurgia do joelho e não podia jogar. E nós colocamos um time no Citadino, que era o Ferreira. E eu era o faz tudo, né? Era eu e o Toles. Nós montamos o time, trazer ficha, jogador. E então eu ficava no banco. Nós tínhamos um treinador, que era o Celcinho, só que o Celcinho não podia ir em todos os jogos. Quando ele não ia, eu ficava de treinador. E eu gostava daquela função. Aí daí eu pensei, daqui a pouco numa dessas. E se tu receber um convite, tu vai dizer não de primeira? Não digo que não, mas tem vai que pensar, pelo menos? Pensar. Pensaria, gostaria, sabe? Mas não é uma... Fica a dica. Eu gosto do futsal. Até hoje acompanho, assim, algumas coisas, mas nunca pintou, assim, de... vamos treinar, vamos fazer, mas... Eu gostaria, se eu pudesse hoje chegar assim, ter tempo, né? Ter tempo, senão eu faria muita coisa. Trabalhar com categoria de base. Isso eu gostaria. Sabe? Ter uma escolinha, ou um time, assim, vamos treinar esse time aqui, infantil, juvenil. Isso eu gostaria de trabalhar, com a base. Daqui a pouco adulto é consequência, mas né, nunca diga nunca, né? Tem que saber a hora certa. Pode ser cadinho, né? Pode. Bom, então a gente sai do futsal, do esporte, e a gente vai... Eu não sei pra qual que a gente vai primeiro, que surgiu primeiro. As corridas ou a natação? Acho que foi a natação, pelo que tu falou. Profissão, né? Isso. Natação é profissão. A natação, ela veio na faculdade, então. Isso. Quando eu entrei na faculdade, eu estava no primeiro semestre, apareceu uma vaga para trabalhar na secretaria lá do Tonho, na Escola Tonho Natação, né? E eu fui lá, conversei, até foi um amigo meu que fez o meio de campo, conversei com a Clarice na época, que era a que mandava lá, que comandava, né? E comecei a trabalhar lá. Então, eu estava no primeiro semestre da faculdade e trabalhava na secretaria, não dava aula, era ali, aquela coisa, atender telefone, receber mensalidade. Daí, nesse meio tempo, um professor saiu, acho que passou um ano que eu estava ali, um professor saiu, eu já estava na faculdade, já tinha feito até a cadeira, que a gente chama matéria de natação. Daí a Clarice perguntou se eu queria assumir algumas turmas, eu quero. Entrei aqui pensando nisso, quero. Daí foi, sabe? Mas tu já gostava ou não, foi depois que tu... Eu conhecia ali a natação. Né? Eu conheci trabalhando ali. Só que como eu queria trabalhar, né? Eu precisava trabalhar. Tinha largado o futebol, né? Eu, tem que trabalhar. Daí comecei a trabalhar ali e fui gostando. Daí fui aprendendo com o Tonho, né? O Tonho é um grande conhecedor na natação, né? Quem não conhece é o cara que inventou a natação em Cachoeira, né? E ele, a escola Tonho lá tem 37 anos. Foi ele que montou, tirou do zero. Então, conhece muito. Eu comecei a aprender com ele e eu fui gostando daquilo ali, sabe? Fui gostando de ensinar, fui gostando de estudar sobre natação. Indo atrás, eu fazia bastante curso. Naquela época tinha muito curso presencial. Hoje em dia é muito difícil achar, né? Hoje em dia é tudo online. Ia para curso em Porto Alegre, ia para curso em Santa Maria. E comecei a gostar daquilo. É isso aqui, né? Gostei. Estou na educação física, natação. E foi. Daí foi. Passou. Acho que eu fiquei toda a minha faculdade ali, me formei. Daí nesse meio tempo que eu trabalhava ali, fazia a faculdade, eu fazia esses jogos extras que eu te falava, que eu viajava para jogar. Daí quando eu me formei em 2011, foi quando eu recebi uma proposta para ir trabalhar fora. Daí eu fui morar em Florianópolis para trabalhar com atividades aquáticas. Daí foi quando eu resolvi parar tudo aí, o futebol, que eu falei, não quero mais mesmo, já estava todo quebrado. Daí fui embora. Trabalhar lá, depois de 9 anos lá, voltei, e voltei porque apareceu a oportunidade de assumir o Tonho ali. Daí, hoje em dia, eu que administro. Estou há 7 anos já com a escola, né, sobre a minha administração. Né? Para quem não conhece o Tonho, e para quem não conhece o serviço, né, a natação ali, ali tem ainda uma situação, por exemplo, de recuperação de pessoas que possa ter algum problema, alguma coisa, que é gente que quer aprender a nadar ou é gente que só quer fazer um exercício? Como é que funciona? Tem atividades aquáticas, a gente fala, a natação, hidroginástica, né? Hidroterapia. Daí na natação tem natação infantil, tem natação adulto, tem treinamento, tem aprendiz, tem quem só quer ir lá aprender, tem quem quer treinar, tem para concurso. Então ele é bem amplo, sabe? Então a gente tem essas modalidades: hidroginástica, hidroterapia,
Natação daí vai as vertentes, né? Natação infantil, natação adulto, treinamento, natação baby, que a gente chama, né? Que é a natação só dos bebezinhos. Então tem bastante coisa. Tudo isso a gente chama das atividades, dentro das atividades aquáticas. Então todas essas modalidades nós temos lá, né? E funciona também para quem, por exemplo, quer treinar para uma competição? Tem também. Hoje em dia, Cachoeira não tem muito, né? Mas tem, por exemplo, eu tenho 2 alunos lá que treinam para competir, né? Eles gostam de competições, assim. Então, eles treinam, mas são raras exceções em Cachoeira. Agora que a natação está voltando, esse tempo teve uma competição, esse ano Rio Branco, teve né? o desporto ali do Moisés, fez até me incomodei bastante eles lá para fazer acontecer. Sim. Porque a natação não tem assim, competidores em Cachoeira. Então é difícil tu montar uma competição e esperar que o pessoal vá lá se matricular para fazer, vamos escrever. Então a gente teve que ir atrás, sabe? Então um dia eu fui lá com o Acilon, vamos ligar, pessoal, tem um monte de aluno aqui. Então a gente conseguiu criar essa competição. Então foi o primeiro passo, né? Então agora esse ano, espero que tenha de novo, eu acredito que vai ter. Eu acho que tem, Então já vai ser melhor, já vai ter mais gente. Então, por exemplo, o pessoal me pergunta muito, será que esse ano vai ter? Então já criou um vínculo, claro. Né? Então daqui a pouco, é uma construção, daqui a pouco, 2 anos, 3 anos, a gente começa a ter atletas para competir fora também, então, que não tinha antes. Então, graças a uma competição ali que a gente fez com nossos alunos, essa competição, a maioria eram nossos alunos do Tonho e alguns nadadores ali do clube. Então a gente conseguiu, foi bem legal, foi um sábado ali, uma manhã inteira, foi bem bacana, e ele foi o pontapé inicial. Então quem sabe daqui a uma construção, como daqui a pouco, 2, 3 anos, a gente tem atletas aí de natação em Cachoeira. Nesse período, até eu costumo perguntar pro pessoal quando eu converso sobre esporte, como é que tu passou na natação com a pandemia? Foi bem complicado. A pandemia. Tu teve que fechar total? E eu recém tinha pego a escola. Ai. Então eu peguei e fiz o primeiro ano ali, foi muito bom, foi legal, a gente investiu, fez algumas mudanças. Daqui a pouco, pandemia. Daí começou aquela função, não, tem que fechar, tem que abrir, fechar. Daí daqui a pouco abriu, mas tu podia atender 2 alunos por horário, sabe? Por exemplo, lá no Tonho Natação, o meu maior público é hidroginástica e natação infantil. Esses 2 demorou a liberar. Era grupos de risco? Grupo de risco. Então era só natação adulto, 2 horas por horário. Foi um perrengue, assim, sabe? Essa época aí, quem empreende, passou perrengue. E quem sobreviveu, cara, olha, lutou muito. Então, até porque eu acho que não é barato tu manter. Não, é um custo alto, né? Natação é um custo alto, tu já arranca com um custo alto. Mas é aquela coisa, né? Empreender em todos os setores é difícil, né? A gente tem que ter um pouquinho de loucura ali. Mas é legal, faz parte também os perrengues, mas é aquela coisa, tu sabe que tem que estar sempre correndo atrás da máquina, né? Porque a conta ali vai chegar, querendo ou não, tu com aluno ou não, ela vai bater todo dia ali, tem que pagar, tem que... E tu sabe que eu acho que é uma modalidade, eu vou chamar de modalidade, que eu acho que deu certo pra Cachoeira, que eu acho que dá certo pra Cachoeira, porque é uma cidade pacata comparada a Porto Alegre, a Santa Cruz, a Santa Maria, onde as pessoas, onde tem mais idade, querem cuidar da sua vida, cuidar, né, da sua qualidade de vida. E eu acho que é uma opção para quem quer fazer uma hidroginástica, que não quer ter muito impacto em joelho, né? E eu acho que é uma boa opção. Não, é uma boa opção. E a hidroginástica, eu até falei do nosso maior público, a hidroginástica é por isso, né? A grande maioria, vamos dizer, 80% da hidroginástica é terceira idade. Por que eles vão lá? Porque é uma atividade sem tanto impacto, né? Eles conseguem correr dentro da piscina. Como é que ele não vai correr na rua? Né? Eles conseguem correr, eles conseguem ter uma amplitude maior de movimento, eles sentem bem. E uma coisa que é importante frisar também, que é uma piscina aquecida, né? Térmica. Pois Por exemplo, hoje eu fui nadar lá, a água estava 32 graus, né? Quase termas, assim. Então é um ambiente bom, gostoso, agradável. Então isso faz com que eles frequentem e gostem. Então, por exemplo, nosso maior público, a hidroginástica, ele frequenta por isso. Então é bom, é socialização, né? É fortalecimento muscular, é tudo, é bem legal. Então faz... E acho que não é só para terceira idade, talvez eu vá também. Mas e tem uma questão de fisioterapia ali, como é que funciona? Como é que os profissionais que atuam ali? A hidroterapia é até legal falar assim, ó. Nós, Tonho Natação, nós não temos a hidroterapia. Tá. A gente aluga a piscina para os profissionais atenderem os seus pacientes. Sabe, como se fosse um personal de academia, que ele vai lá na academia te atender, mas ele paga a academia e atende personal.
é a mesma coisa. Então, por exemplo, o Rafa é fisioterapeuta, quer atender o paciente dele lá, ele vai entrar em contato conosco, vai agendar um horáriozinho que tenha disponibilidade, tem uma raia livre que a gente chama, e ele atende. Mas não são nossos fisioterapeutas. Né? A hidroginástica, sim, são nossos professores, a natação são nossos professores, mas a hidroterapia... Tu só alugou o espaço para ele. Espaço para eles, né? Então, não tem... Porque é difícil contratar fisioterapeutas, é complicado, tem toda uma burocracia, sabe? Tem aquela função com o CREFIT. Então, vai o fisioterapeuta lá, atende no seu horário, né? Registrado, desde que o fisioterapeuta Sim. E tá tudo certo. Então, a gente tem serviço, mas... tanto que quando nos procuram, a gente passa o contato dos fisioterapeutas que a gente conhece. Né? Quando chega lá, o Rafa chegou lá, fiz uma cirurgia no joelho, quero fazer a fisioterapia aqui. Não, a gente não tem essa... Então, a gente passa os contatos dos fisioterapeutas que a gente conhece, ele entra em contato, daí sim agenda uma avaliação lá e uma aula, né? Mas a gente não tem o serviço nosso de hidroterapia. Alguma escola, alguma faculdade, universidade procura o Tonho para fazer alguma atividade? A hidroterapia, a fisioterapia da UBRA, até o ano retrasado, faz a cadeira de aquáticas conosco. Esses 2 últimos anos acho que eles não fizeram, não sei se abriu a cadeira, porque tem que abrir a matéria, né? A Uninter faz também, eles vão lá e fazem a atividade, a dinâmica deles da educação física, da matéria de natação, mas também é tudo cedido, né? A gente cede o espaço, a gente aluga para as universidades, eles levam o professor deles para fazer a atividade lá, mas tem. Para festa não aluga, se eu quiser fazer na beira da... Não, é só... Os alunos de natação falam, vamos fazer um evento aqui. Um happy hour ali, né? Vamos fazer um evento aqui, uma competiçãozinha, um barrilzinho de chopp ali, mas não é o foco. E a corrida, Cadinho, veio junto com a natação? A corrida foi engraçado, assim, porque quando eu fui morar em Florianópolis, eu não corria. E eu era aquele cara que, daí, quando eu fazia a parte física do futebol lá, sabe? Quando tinha aquela pré-temporada, eu tinha pavor de correr. Daí, quando eu fui morar em Florianópolis, eu parei de jogar, né? Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa pra me manter ativo. Eu não queria mais jogar bola, o que eu vou fazer? Nadar, eu já nadava, só que eu queria alguma outra coisa, sabe? Porque a natação, eu gosto de nadar, tanto que eu nado todos os dias, eu tenho uma planilha, nada. Só que eu já trabalho com a natação, então eu queria fazer uma coisa fora. Eu, cara, vou correr. Tá, daí nesse meio tempo, meu irmão, ele corre. Ele já corre há muito Lucas? tempo. Lucas. Ele corre há muito tempo, foi ele que me incentivou. Daí comecei a fazer umas corridinhas lá, e ele chegou, cara, vai ter uma corrida em Bombinhas, de montanha lá. Não, mas espera aí, Ricardo. Uma coisa é eu correr aqui na 7 de setembro, né? Outra coisa é tu correr em Santa Catarina. A pessoa que não gosta vai querer correr na beira da praia. É o que eu falo, lá é um convite para atividade física. Total. Lá quem não faz atividade física não tem que dar uma conversadinha de perto, porque alguma coisa tem. Daí ele, vai ter uma corrida lá em Bombinhas, de montanha, 42 quilômetros, dá para fazer em dupla. Eu faço 21, tu faz 21. E eu, é o que eu precisava para ter um objetivo ali de treinar, né? E ali começou. Daí comecei a treinar, fiz a prova, me apaixonei pela corrida de montanha, que a gente chama, né? Corrida de trilha, diferente de asfalto, né? Um sobe e desce, é barro, é praia. Daí, ali em diante, foi sempre. Daí não parei mais, já estou há um tempão. Esse tempo, apareceu uma lembrança para mim, fazia 10 anos que eu tinha feito a primeira prova. E esse ano eu já estou inscrito para fazer essa prova de novo. Então, há 10 anos depois eu vou voltar onde eu fiz a minha primeira prova. Então, é bem legal, assim, é uma prova dura, estou treinando, mas foi aí que comecei. Então, foi uma sequência, sabe? Hoje, treino, faço a minha planilha, incentivo as pessoas a correrem, monto planilha de alguns conhecidos que não cobro, não sou treinador de corrida, tá? Faço no amor porque eu gosto. Não sei se futuramente também não vá, porque agora há pouco tempo atrás terminei uma pós-graduação de treinamento esportivo e corrida. Então daqui a pouco numa dessas começo a trabalhar com corrida também. Mas por enquanto a corrida é meu hobby. O meu irmão sim, tem uma assessoria esportiva. Corro com eles ali, ajudo eles em algumas coisas. Incentivo a galera a treinar. Mas por enquanto não trabalho na área. A corrida é o meu hobby, é onde eu saio, é a minha válvula de escape, que eu digo. É onde eu saio para correr, me desligo dos problemas e incentivo as pessoas, porque eu acredito que ali é um grande potencial de tu dar uma relaxada, sair do... Eu não sei se tu percebeu também, ou se é só uma análise minha, eu comento até com o pessoal, aumentou bastante depois da pandemia, né? Muito, muito. Não só a corrida, a bike também. A bicicleta, a bike, cara, eu tinha
eu lembro que eu pedalava, assim, e nesse meio tempo ali da pandemia, eu fiz uma cirurgia no quadril, tive que parar de pedalar, correr, eu operei o quadril, tive que ficar off, e deu esse boom da bike. Só que antes de fazer a cirurgia, eu tava com a bike lá parada, e todo mundo comprando bike, perguntando onde é que tinha bike para vender, e o pessoal me perguntando da bike. E eu, cara, essa bike aqui é o valor do anestesista. E eu comecei a vendo, não vendo, e vendi a minha bike. Só que eu me arrependi, porque depois eu fiquei bom, e era aquele boom da bike, todo mundo pedalando. Não, e aí o preço subiu mais, porque a procura subiu. Teve. Hoje em dia eu não compro uma bicicleta pelo preço que eu vendi. E aqui, grupo de pedal, e eu, por que eu vendi minha bike? Então deu um estouro, assim, hoje tu vê o pessoal correndo, pedalando direto, quarta, pedalando terça, grupo, sabe? É muito legal, me arrependi, assim, até hoje eu dou umas namoradas nas bikes, mas até então não. Mas deu um boom muito grande. E a corrida também. E a corrida agora deu um boom maior, não sei o que foi, se é as provas, se é a internet, porque o Instagram também influencia muito, Influencia. né? Então deu um boom muito grande, então tem muita gente correndo. É bom, né, pela saúde, mas também tem que ter alguns cuidados, por isso que tem que correr com... comecei a correr agora, cara, procura um profissional. Tudo bem que é só pegar um tênis, vamos sair correr ali, é legal, mas começa a evoluir um pouquinho, procura um profissional, né? Corre direitinho, corre certo, corre as distâncias certinho, faz a progressão certinha, porque tem gente, eu vejo pessoas correndo assim, quer sair dos 5 km, já quer correr uma meia maratona em um mês, né? Então começa a botar muito volume de treino, daqui a pouco vem a lesão. Então aí que está o diferencial de tu treinar com uma assessoria, treinar com um coach mesmo. Né? Então mas com certeza, bike e corrida foi um boom muito grande da pandemia para cá. Eu conversei com a Renata Peixoto. Essa é a referência, né, na corrida. A referência. E aí ela comentou sobre isso, porque ela não comentou no sentido de ser contra, mas ela comentou no sentido da diferença de quem é corredor profissional, ou quer ser, ou quem é aquele corredor que é para recreação, digamos assim, mas tem que fazer, tem que correr e tal. Que o pessoal postar no Instagram e não sei o quê. Só que tem uma parte que eu vou correr porque eu tenho que ter o tênis melhor, porque não sei o quê e tudo mais. Então, tu separa, né? Tem isso que é do corredor profissional do que o pessoal que é de recreação. Mas ela mencionou que bom que o pessoal tá correndo e tá praticando, né? Não, é isso aí. É bom que o pessoal tá procurando atividade física, tá se exercitando, tá saindo do sofá, né? Mas é aquela coisa, tem que ter os cuidados, né? Tem que saber como vai correr. Não, é o que eu digo. É colocar um tênis, sair, correr. Vai, sai, dá uma caminhadinha, tá fazendo uma atividade física. Mas tem que ter alguns cuidados, né? Eu vejo muito assim, por exemplo, o pessoal começou a correr. Isso a gente fala da internet. A internet vende muita coisa, né? Então a pessoa começou a correr ontem. Fez o primeiro primeira coisa que faz, vou comprar um tênis de placa. Pra quê? É capaz de prejudicar mais do que ajudar. Então tem algumas coisas que o pessoal extrapola, mas, né, é a vida de cada um faz o que achar melhor. É que nem a Renata mas tem que ter uns cuidados, às vezes vê uns exageros, sabe? Eu vejo muito isso na corrida. Eu tô correndo ali certinho, fazendo meu ciclo, daqui a pouco eu olho a pessoa, mas essa pessoa começou a correr ontem, vai fazer a meia agora daqui a 2 semanas, cara. E volume, tudo bem, é ela, né, mas cada um. E aí é chique tu fazer um suplemento, tu tomar um suplemento. Como a Renata mesmo falou, cara, às vezes tu nem precisa. E tu tá porque tem a squeeze, porque isso, aquilo, então... porque o influenciador aquele mostrou no Instagram ali, tomou um gel, foi correr. Mas daí daqui a pouco a pessoa vai ali, vai fazer um treininho de meia hora. E olha lá, daí toma um gel, não sei o quê. Isso aí tu nem precisa, às vezes. Esse é o resultado da venda do Instagram. Que entra, né? Da influência, né? Dos influenciadores. Mas tem quem precisa, tem quem não precisa, mas tudo certo. Pelo menos tá praticando alguma coisa, né? Cada um sabe o que fala. Além desses aí, tu tem o beach, isso? Ou o paddle? Não, é o beach tênis. Eu dava aula de beach tênis. Eu tive que parar porque eu não tava mais conseguindo conciliar o tempo, né? Com a piscina lá. Mas eu gosto muito. Achei que já fosse outra lesão. Deus não. Lesão já deu. Acredito que já deu, né? Mas sabe, Rafa, que lesão eu só tive jogando futebol, né? Eu já fiz tudo que é esporte. Nunca machuquei uma unha. Eu jogar futebol, eu me machuco. Cara, eu já fiz aula de jiu-jitsu, eu já joguei paddle, eu já joguei beach tênis,
Eu já fiz de tudo. Eu corro montanha, eu nunca quebrei uma unha. Eu jogo futebol, veio uma lesão. E não é uma lesãozinha muscular. Por isso que eu desisti. Por isso que eu nunca segui. Lá do eu olhei assim, não vou. Chegou uma hora e falei, não, futebol deu pra mim. O futebol eu vou ficar... Eu brinco com o Guilherme Lud, que é meu fisioterapeuta. Eu falei, cara, eu vou enriquecer o Gui. Porque eu passo lá, né, cara? Mas assim, ó, o beach tênis, voltando. Eu dava aula de beach tênis, né? Fiz curso, tudo, sou credenciado. Mas tive que parar, porque o Tonho é o meu negócio, né? Então, chegou uma hora eu não estava conseguindo conciliar, estava atrapalhando, tive que voltar a focar lá. Pretendo voltar ao beach tênis, porque eu gosto, eu acho legal. E é uma válvulazinha de escape que eu tenho, sabe? Não ficar o dia todo na piscina, sair, dar uma aula. Eu gosto de ensinar, é a minha profissão, eu gosto de ensinar, eu gosto de ver a evolução do aluno. Então, eu pretendo voltar. Até os meus alunos aí que seguido perguntam, quando é que vai voltar? Não, pretendo, em breve eu vou voltar. Então, só esperar um tempo. Tô me organizando e daqui a pouco eu volto. Acredito que agosto em diante eu volte, consiga me organizar e a gente siga no beach tênis. Futsal, natação, corrida, beach tênis, jiu-jitsu. Jiu-jitsu eu só fiz umas aulas aí. Mas praticou? Tô aprendendo. Pratiquei. Onde é que tu tá aprendendo? Eu faço com a Marcela Rodrigues. Aqui no comercial. Sei. Muito legal, eu recomendo. Ótima professora, tem metodologia, sabe ensinar. Porque eu procurei o jiu-jitsu para fazer, para aprender, porque eu acho legal, eu gosto. Não para competir, coisa. Daí tanto que eu comecei a fazer aula particular com ela, né? Daí depois já comecei a treinar com um grupo. Agora fiz uma pausa, porque eu tenho uma meia maratona para fazer agora dia 12 de julho. Então, para não ter perigo de me machucar, mas pretendo voltar. Até, sei lá, escutar depois, eu dizer para ela que eu não sumi, que eu vou voltar. Calma. Calma que eu vou voltar. Mas, Rafa, todos os esportes eu sempre brinco assim, por que eu vou ser ruim em um se eu posso ser ruim em vários? Pelo menos tu fez outros, né? Tô me mexendo, tô aí. Mas eu gosto, cara, eu gosto do esporte. Eu sou um apaixonado pelo esporte. Então, por exemplo, se me convidar para jogar um pádel, vou lá, vou jogar. Vou dar o meu melhor, vou tentar aprender, vou tentar estudar o pádel. Eu sou um apaixonado pelo esporte. Vamos jogar tênis. Vamos lá, mas vou aprender, vou tentar aprender. Não é só para jogar por jogar, eu quero aprender o esporte. Então eu vou atrás, eu tento, estudo. O pádel cresceu bastante, né? O pádel cresceu. E o pádel é muito legal. O pádel, eu vou ser bem sério, eu não jogo mais porque eu tenho medo do meu quadril, sabe? Eu já joguei alguns torneios de pádel e quando termina o torneio eu sinto um desconforto, sabe? É porque eu acho que o pádel ele tem movimentos mais... Tem rotação, tu joga um pouquinho mais agachado, sabe? Não que o pádel é lesivo, é porque o meu histórico mesmo já é ruim, tá? Não tô aqui falando, não jogo pádel, não. Que isso, já joguei várias vezes, nunca tive nada. Mas eu tenho um pouquinho de medo, tenho um pouquinho de receio, porque eu já joguei alguns torneios e eu fiquei uma semana depois mal na foto, sabe? Mas por isso, não jogava mais. Eu acho muito legal, tanto quando tem torneio na Fly, na Compadre, eu sempre vou assistir, eu gosto de acompanhar. Tem um monte de amigo que joga, às vezes me convido para bater uma bolinha, eu vou, bato uma bolinha. Esse tempo até joguei um beach tênis, joguei, gosto. Mas não é uma coisa que dou tanta continuidade, porque eu tenho medo um pouquinho pelo meu histórico, mas não que é lesivo. Lá em Santa Catarina, quando tu tava, o pessoal já jogava mais? Tu diz o pádel? Não, ou tu não te lembra? Não, lá em Santa Catarina eu comecei jogando beach tênis. Lá era febre já. Pois é. Lá o pessoal já jogava. Joguei algumas partidas, mas pra brincar, não dava aula nem nada. Foi lá que eu conheci. Tanto quando falaram que ia ter em Cachoeira, eu falei, cara, vou fazer a minha formação ali. Fiz o curso da CBT, peguei a credencial para dar aula. Não saí só dando aula, né? Porque hoje em dia tem muito, vou ali, vou dar aula. Fiz a minha formação, estudei, fiz curso online, fiz para depois dar aula. E então lá já o beach tênis já era febre. O pádel eu posso estar enganado, eu não conhecia muito. O pádel eu fui conhecer mesmo em Cachoeiro. Né? O pessoal jogava no clube aí, não tinha ainda com pádel e a Fly. O pessoal jogava no clube, na quadrinha de alvenaria ali. E daí depois começaram a construir a Compádel. A Compádel foi a primeira que teve, né? Se eu não me engano, foi. Daí deu aquele estouro. Eu lembro. Daí o clube já fez daí veio a Fly Paddle, o clube já... O Rio Branco, eu falo clube, o Rio Branco já cobriu a deles, botou uma quadra de vidro e até hoje está estourado. Tu vai na Compádel, tem gente jogando, vai na Fly, tem gente jogando, vai no clube, tem gente jogando. Isso é muito legal. Quando nós fizer programa lá, eu vou te convidar para ir junto para nós trocar. Não entendo o Ratinho. Nem que seja para se arriar. O Ratinho veio aqui, deu aula de pádel. Eu já digo, eu não entendo nada, eu só vou lá e jogo. Não, o Ratinho veio, ele trouxe 3 raquetes.
Ele trouxe um Corsa e botou aqui, um Corsa usado, né? E depois ele, porque eu sou patrocinado pela Compass, acho que é o nome da empresa. Tá bom, desculpa então, né? Mas enfim, quando a gente fizer, eu vou te convidar então pra ser comentarista lá e tal. Nem que seja se arriar no pessoal. Só pra dar uma brincada. Pra finalizar, e até porque a gente já passou aqui do horário teu, né? Porque senão a gente vai longe aqui conversando. A corrida. Vamos deixar umas dicas, se tu puder, para quem quiser correr, não as montanhas, que não é montanha, é montanha? Eu corro montanha. Montanha, isso aí. Mas para quem quer correr normal, qual é a preparação que tu indica pro pessoal? Assim, Rafa, eu sempre indico procurar um profissional. Quem quer começar, tá? Quero começar, procura um profissional da área, pelo menos no começo, para te dar aquela base. As dicas são um tênis confortável, não sair correndo com qualquer tênis, né? Um tênis de corrida, não precisa ser o melhor. Existem muitos tênis de entrada aí que dá perfeitamente para começar. Um tênis confortável, roupas confortáveis, né? Não sair correndo aí de bermuda jeans, Pode, né? Mas... vai te assar. Vai. Então, procurar um profissional, um tênis adequado, fortalecimento, né? Fortalecer a tua musculatura para a demanda da corrida, né? Para a carga que o teu corpo vai receber ali e começar devagar, sabe? Passo a passo, é progressão, sabe? É construção. A corrida é construção. Não adianta eu começar do 5 e já ir para o 21, do dia para a noite. Não é ali, esse volume vai te lesionar. Vai lesionar. Alguma lesãozinha vai pintar ali. É ali que vem a lesão, na verdade, né? Então, gradual. Começou a fazer o 5, fez um 5 forte, fez um 5 firmezinho, tá sentindo confortável. Quase fiz 5 vezes. O forte que eu digo não é ser veloz, tu sentir bem, tu tá bem. Fiz um 5 confortável, tô bem. Daqui a pouco fez um 10, ou uma provinha de 10, 12, vou pro 21. Do 21 já fiz uma prova, 2, 3, vou mirar uma maratona. Então é construção. A corrida, ela é construção, é passo a passo. Não dá o passo maior que a perna. Vai degrauzinho por degrauzinho ali, tijolinho por tijolinho, que vai dar certo, vai ser sucesso. E sempre aconselho, cara, vai correr. Correr é bom demais, é a hora que tu se desliga dos teus problemas, tu só pensa ali na tua corrida, no teu encaixe, no teu pace, na tua respiração. Então eu aconselho, vai correr. Tu leva uma musiquinha? E nadar também. Eu não gosto, eu prefiro sentir o meu corpo. Porque eu gosto muito de correr, como eu faço planilha, eu treino já, eu gosto muito da percepção de esforço, que a gente chama, né? Que é sentir o teu corpo. Sentir como tu tá indo, como tu tá sentindo na corrida. Eu gosto muito de sentir isso aí. Às vezes a música, tu passa um pouquinho do ritmo que tu precisa. Bota uma música boa lá, daqui a pouco... eu quero correr pra tal ritmo. E tu não escuta os cachorros te atacando. Tô voando, Eu gosto muito de correr no interior. Se eu correr com fone, daqui a pouco o cachorro tá no meu garrão ali, que eu digo. Tu não vi, né? Então eu não gosto, mas é legal. Bom, principalmente pra esse pessoal que tá começando, é bom. Uma musiquinha ajuda, né? Mas quem vai correr... Uma dica também... Quem vai correr no centro, na cidade aqui, com fone, muito cuidado. Principalmente ao atravessar a rua. Não escuta carro, não escuta daqui a pouco uma bicicleta, alguém falando contigo. Então tem que ter esses certos cuidados ali. Mas é bom, é válido. Eu preciso que tu me ajude em uma análise, prometo que eu já estou encerrando. Não, fica à vontade. De uma análise, ou eu que sou muito incapaz, pelo meu tamanho, pelo meu peso, mas quando eu faço uma caminhada e quando eu tento correr... uma quadra, o meu corpo diz assim, pelo amor de Deus. As minhas canelas começam a adormecer. Isso é só porque eu sou incapaz ou tu já sentiu isso em algum momento? Não. Primeiro é a mente, né? A tua mente que tá mandando tu parar. O corpo tá firme ali. E daí, por exemplo, esse negócio da perna é que eu falo do fortalecimento, né? Tem que fazer um fortalecimento, tem que preparar o teu corpo pra corrida. Mas também, Rafa, assim, começa devagarinho. Uma dica, por exemplo, vai na pracinha lá, faz uma volta caminhando, meia volta correndo. Daqui a pouco uma volta caminhando, outra volta correndo. Vai aos poucos, vai aumentando ali, que daqui a pouco tu tá correndo e não sente mais nada. Vai, aí na rua Mas geralmente assim, a perna pesada, às vezes normal, o começo é assim. Só que aí que tá, não pode parar, entendeu? É continuidade, lembra? É progresso, é progressão. Então vai seguindo, só não deixa de lado o teu fortalecimento, vai mudando teus treinos, mudando teus estímulos, vai alternando caminhada com corrida. Um dia eu caminho mais, outro dia eu corro mais. Um dia, né, meio termo, que daqui a pouco é só sucesso. Tu vai conseguir. Cadinho. Vamos fazer um... Não, é vergonha. Não. Vamos marcar, vamos fazer Nossa, eu tenho vergonha. Digo uma aposta, um compromisso, daqui a pouco vamos achar uma provinha
Em Cachoeira Prova tem de resistência. 2 km, eu acho. 2,5 as provas de Cachoeira. Ah, não, aí Vamos acho que marcar, já tá. a gente treina. Vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer até uma divulgação. Vamos treinar na Pace, vamos focar no... Qual é o Instagram? O da Pace? É. Cara, Pace Cachoeira do Sul. Segue lá. É do meu irmão, eu ajudo ali e tal, mas é ele que é o coach, ele que passa os treinos pra galera. Mas tá crescendo, tá bem legal, a gente faz os eventos ali, a gente faz uns treinos coletivos, ele manda a planilha online, né, tu faz o teu treininho, mas geralmente no final de semana a gente faz um treino coletivo, a gente junta a galera e treina junto. Mas a gente marca treino, marca com ele aí, vamos fazer pra próxima corrida em Cachoeira, tu fazer 2,5 km e correndo. Tá, eu vou fazer, ajuda a divulgação, faço, só que aí é eu que vou te fazer um pedido agora. Claro. Eu acho que tu vai recusar, mas não custa, né? O não eu já tenho, né? 15 minutos que seja. Vamos jogar bola junto. 15 minutos. Vamos marcar. Porque o de te acompanhar, eu já fui. De um dia montar um time e te convidar, eu já consegui. Falta esse agora. Ainda que eu, pelo menos enquanto eu consiga caminhar. Vamos, 15 minutos. Em algum local, qualquer. Pode ser até gol a gol. Tu marca e me chama. Então tá. Tu não precisa correr, tu não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Marcado, e vamos filmar isso aí. Que massa. Cadinho, muito obrigado por estar aqui no Fatos, pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia. Desde o rádio a gente já conversa pra trocar uma ideia. Vou te convidar mais vezes. Inclusive, a gente quer fazer... Eu quero fazer com co-hosts, que é onde tem um convidado e tu participa junto, não como convidado, mas falando com o pessoal. O Augusto também disse que quer fazer, convidar o pessoal. Daqui a um pouco a gente chama o teu irmão, chama o pessoal, a gente já troca uma ideia maior aqui. Porque essa é a ideia, né? Aos poucos a gente conversando com o pessoal, não só no futebol, mas a gente trouxe pádel, a gente quer trazer outros esportes também, jiu-jitsu, enfim, beach tênis, várias outras modalidades pra gente conversar e também expandir, tirar curiosidades, que nem, por exemplo, quando a gente gravou com o Lucas e a Mari, eu tentei explorar o máximo da didática do que é o pádel, porque muitas pessoas têm um preconceito, porque é um esporte que só rico faz, porque não sei o quê. E totalmente ao contrário disso, né? Então, acho bacana a gente conversar sobre outras modalidades para quem não pratica o futebol, o futsal aqui em Cachoeira, que é o principal, que as pessoas participam, mas também outras modalidades, né? Que é até mais acessível às vezes, né? Então, trocar essa ideia. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, cara, o convite, fiquei bem feliz mesmo. Fiquei meio assim, eu comentei contigo, olha, não sou muito das entrevistas aí, ainda mais falar de mim é difícil. Mas muito obrigado pelo convite e espero voltar outras vezes. O pessoal te encontra no Tonho, né? No Tonho. Pode seguir lá também, Tonho Natação, tá? A gente tira todas as dúvidas. Na Pace ali, que daí é do meu irmão, eu também ajudo. E qualquer coisa é só chamar também. Qualquer dúvida, me chama ali no meu pessoal e a gente troca uma ideia. Obrigado, Ricardo. Valeu, eu que agradeço. Valeu.